Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres Inspiradoras, espaço onde recebemos mulheres com histórias reais de superação, de propósito e posicionamento. Hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, a Amanda da Eloá Modas, muito conhecida. Ela que é mãe, que é serva do Senhor, uma empreendedora. Ela hoje estará falando para nós um pouco sobre a sua história, de dor, mas também da superação, através da fé e da esperança em Cristo Jesus. Amanda, seja muito Muito bem-vinda ao obrigada, nosso Lê. podcast. Obrigada. A satisfação é sempre nossa em receber essas mulheres inspiradoras. Amanda, para dar início ao nosso bate-papo, eu gostaria que você nos contasse um pouco quem é a Amanda, o que a Amanda faz no seu dia a dia. Oi, a Amanda, tudo bem, pessoal? Como todos me conhecem, eu sou a Amanda, né? Muitas pessoas me chamam de Eloá. Eloá é o nome da minha filha, Maria Eloá. É, eu sou a Amanda, assim, eu me vejo como uma pessoa batalhadora, com Sim. tantas lutas. Acho que muitas pessoas sabem, são várias lutas que tenho passado, principalmente de 2020 para cá, mas serva do Senhor. E assim, não foi a vida inteira, né, serva do Senhor. Passei um tempo, vim aceitar, assim, que eu firmei mesmo na palavra, e tudo foi o Enzo nasceu em 2018, em 2019, que ele tinha 1 ano, e aí foi aí que eu e o meu esposo firmamos, né, porque as coisas, assim, o mundo como anda, a gente falou assim, não dá pra gente criar os nossos filhos, assim, porque os nossos filhos, eles olham pra gente. O exemplo vem de casa, né? Que o pessoal sempre fala, assim, o exemplo que a gente tem é o pai, a mãe, e aí a gente falou, não dá, o mundo tá cada dia mais difícil, e a gente sabe que cada dia que vai passando vai piorando cada vez mais. Então a gente falou assim, não dá para continuar como a gente tá, e aí resolvemos seguir na presença do Senhor. Estamos até hoje. E aí eu sou uma mãe. Meu sonho sempre foi ser mãe. Eu sempre, nossa, desde. Acho que assim, o sonho que eu tinha mesmo, assim, era. Às vezes as pessoas pensam, eu quero estudar, quero isso. Não, eu tinha um sonho de ser mãe. Eu tenho o João Paulo também, o meu filho mais velho, de 19 anos. Eu tive ele com 18 anos. Nossa, aí foi uma luta também, que eu sou mãe, fui mãe solteira, né? E aí, depois eu conheci o Pedro, aí tive o Enzo e a Eloá. E aí, nisso, várias lutas, várias batalhas. Como muitos sabem também, meu esposo, em 2020, descobriu... Na verdade, não foi nem 2020. Em 2020, ele quase veio a óbito, que ele teve um problema de saúde. E aí, ele foi desenganado por 3 médicos. E eu e ele sozinho. E 3 médicos desenganando, eu tinha que arrumar forças, eu lá em Anápolis com ele, da onde eu não tinha, para poder segurar a barra. E nisso eu já tinha passado em todos os hospitais de Anápolis, e ninguém queria pegar o caso dele, dizer que não era nada, que era algo que ele fosse para casa e curasse. E por fim eu resolvi passar num hospital particular. Aí chegando lá, o médico fez uma ressonância e falou que ele precisava operar naquele momento. E que se ele não operasse, ele vinha a óbito, que ele estava com uma artrite séptica que já estava atingindo o abdômen, e que ela podia se estourar a qualquer momento. E se ela se estourasse, dava uma infecção generalizada e ele vinha a óbito. E aí, no hospital particular, e era muito caro, ele disse que a gente gastaria muito, muito, não tinha condições. E aí eu falei, o que que eu faço, doutor? Ele falou assim, corre com ele para Goiânia, mas ele pode morrer daqui para lá. Nossa. Aí ele falou assim, você tem que ser forte, porque se vier acontecer você dirigindo. E aí, antes disso, aí eu ainda fui no hospital de urgência. Aí o médico, não, isso daí é uma coisa que ele cura em casa e tal. E aí depois eu resolvi, falei assim, peguei ele lá no hospital particular. Aí falei, vamos para Goiânia. Mas antes de ir para Goiânia, graças a Deus, Deus encaminha todas as coisas. Aí resolvemos passar no hospital municipal. E chegando lá, que eu mostrei a ressonância, o laudo que o médico do particular tinha me passado. Aí o médico do municipal chamou a enfermeira, falou assim, fica aí do lado dela. Eu falei, ela senta. Aí ele falou assim,
Você sabe que seu marido pode morrer a qualquer momento, né? Só que eu já tinha escutado tanto aquilo, eu tinha força da onde eu não tinha, assim, era Deus. E aí eu falei assim, não, sei. E aí ele falou assim, mas eu aqui não posso fazer nada por ele, mas eu vou pegar ele, vou internar ele aqui e daqui a gente coloca ele para outro lugar. E assim ele fez. Assim, foi tudo assim, tudo eu vejo que é o cuidado de Deus, né? Deus vai. E aí nisso, eles tiveram um cuidado, um carinho, aí conseguiram uma vaga na urgência, e lá ele foi por urgência. E a gente assim, só esperando. Ele tinha que operar a qualquer hora, chegou lá, acho que ele passou, se eu não me engano, 3 dias no corredor, e eu lembro que tinha um médico dele que ligava e falava assim, ele precisa operar o mais rápido possível, ele vai vir a óbito se ele não operar. E eu ligava para ele, eu falava assim, você vai morrer. Sabe assim, que só vinha na minha cabeça quando que ele ficava com o telefone, ele falava assim, eu não vou morrer, Deus me falou que não é dessa vez. E aí e nisso tudo passou, ele operou e tudo, ficou bom, só que aí o médico falou que ele não podia pegar peso, operou, que, no entanto, a cabeça do fêmur redonda dele ficou meia com tipo assim, uma voltinha, a gente até vê, né? O médico talvez ele puxasse pela perna e tal, mas ele não ficou com nenhuma sequela. Quando foi em 2023, voltou tudo de novo. E aí nisso a gente corre para um lado, corre para outro, e sem descobrir realmente o que causava aquilo. E aí até que em Anápolis a gente consultou com um médico muito bom, e ele descobriu que ele tem espondilite anquilosante. E aí ele foi feito vários procedimentos. Inclusive na época teve até, não sei se você se lembra, de uma vaquinha solidária. Não recordo. Pois é, fizeram até essa vaquinha, eu estava na loja, porque foi muito procedimento, e era assim, tudo muita coisa particular, aplicava um ácido, vários exames, e procedimento, tirava líquido, colocava, eu nem sei nem explicar direito. E aí a gente descobriu. Aí hoje em dia ele tomou uma medicação de 15 mil reais, só que é o adalimumab, só que pelo Juarez Barbosa, né? A gente conseguiu e tudo. E hoje, graças a Deus, ele vive tranquilo. Assim, com algumas limitações, mas vive bem, graças a Deus. Glória Isso a foi Deus. Em 2023. E aí, quando foi em 2024, foi quando eu também fiz. Aí nisso eu tinha loja, como todos sabem, e tudo. Principalmente depois que meu esposo adoeceu. Aí eu queria assim, uma loja para a gente poder mexer, eu e ele e tal. Que todo mundo sabe que ele estava junto comigo sempre por causa desse problema dele de saúde e tal. E aí, quando foi em 2024, muito difícil, aluguel e tudo. E eu peguei uma dengue, fiquei muito ruim mesmo. E aí foi quando a gente resolveu fechar, porque eu não estava conseguindo ir para a loja. Sim. E aí a gente resolveu fechar. Eu falei assim, eu vou fechar por um tempo e logo depois eu volto, né? Nem que seja em casa, no online e tal. Só que os planos da gente não é os planos do Senhor, né? E aí, nisso, quando foi em dezembro, na terça-feira, eu me lembro que o Enzo acordou com uma dor no pescoço. Uma dor nada a ver. Aí acordou, a gente pensou, ele dormiu de mau jeito. Aí foi isso, dessa dor no pescoço, ele evoluiu, mas assim, nada muito, assim, assim, igual a dengue, eu peguei a dengue, aí, que o caso dele foi a dengue, do Enzo. Nada assim que a gente desse para poder ver que fosse uma dengue, ele não falava de dor no corpo, não, ele no último dia que ele sentiu diarreia, vômito, deu febre e tudo, aí ele sentia muito essa dor aqui no pescoço. E aí, nessa dor no pescoço, várias vezes para o hospital, foi o que acabou levando ele. Mas, Aline, a única coisa que... Aí eu levei ele daqui para Nápoles, ele foi conversando, chegou lá, ele ficou em observação primeiro, e assim, sempre conversando com a gente, eu falava assim, Enzo, tá doendo? Ele falava assim, não, mamãe, não tá doendo. E, assim, eu falo assim, o cuidado de Deus, apesar das dores,
das dores assim, e da minha dor e tudo, assim, as pessoas às vezes pensam assim, nossa, mas Deus tirou seu filho, você ainda fala assim? Mas sabe o que você vê o cuidado de Deus até no último momento? Glória a Eu Deus. vi meu filho até o último momento e em momento nenhum ele reclamou. Pelo contrário, eu deixei a minha cunhada com ele enquanto eu fui comprar uma escova de dente, que eu não tinha levado nada. A minha cunhada disse que ele fez uma oração. E nessa oração ele falava para Deus que ele fosse, que ele voltasse para casa. E aí quando eu cheguei, eu me lembro que ele queria ir no shopping, que era época de Natal em Brasília. E aí eu cheguei e falei assim, e em casa eu já tinha falado, Enzo, você tem que ficar bem pra gente poder ir pro shopping. E aí lá no hospital eu falei assim, Enzo, você tem que ficar bem pra gente poder ir pro shopping. Ele só olhou assim pra mim. Nossa, aquilo parece que assim, que sabe o que é você assim, parece que Deus mostrar assim que não, ele não vai, sabe? E aí nisso eu fui e hora nenhuma ele gritou, ele começou a urinar sangue, ele falou: "Nossa, mamãe, olha a cor do xixi". Eu falei: "Ah, meu filho, é por causa do remédio". E ele em momento nenhum. Assim, o médico disse que pelo jeito que foi era para ele estar gritando. Aí ele deu a sepsemia, infecção generalizada. A única coisa que ele reclamava um pouquinho era da falta de ar, quando já foi ficando nos últimos momentos. Sim. E, e foi assim. Mas eu sei que até o último momento Deus poupou. E a Aline, ele fazia o devocional. O Enzo, ele chorava para ir para a igreja. É mesmo? Ele fazia o devocional. E depois disso, a gente foi ver tudo. E nenhum desses devocionais e dos cadernos que ele tinha a Bíblia, porque ele via muito meu esposo ler a Bíblia. E ele era muito, ele sabia, às vezes ele sabia mais da Bíblia do que eu. E em nenhum desses desenhos ele colocou uma estrada, um menininho, e no final dessa estrada como se fosse uma igreja. Meu alvo é o céu. Nossa, meu Deus. Sério, Aí todo Amanda? mundo fala assim, Amanda, parece que ele sabia. Ele tinha uma intimidade muito, muito grande, muito grande. Eu me lembro que uma vez eu estava assim, tão desanimada, e eu falei assim, eu lembro que eu comentei com meu esposo, eu estava na cozinha e eles dois na sala, e aí eu lá. Eu falei assim, nossa, tem dias que dá vontade de desistir, de nem ir mais para a igreja. Sabe, eu acho que todo mundo tem essa fase que a gente pensa assim, ai, tá tudo tão difícil, que adianta a gente buscar tanto? E não... Aí eu lembro que ele virou para mim e falou assim, e eu, mamãe? Tipo assim, se você não for, como eu vou? Aí Olha, tinha dias assim que eu ia caminhando por causa deles, entendeu? que Assim, ele sempre tinha o desejo de ir para sempre, casa do sempre. Senhor. Ele chorava se assim, chegasse até as tias da escolinha mesmo, sabe? Às vezes elas falam assim, Amanda, o Enzo era diferente, sabe? Assim, se você vê o devocional dele, a única coisa que ele falava, porque ele lia aquele Café com Deus Pai, o Teens, e ele lia ele perguntava, quando eu dei para ele, ele falou, mamãe, como é que faz? Eu falei, você lê e tudo, e depois você coloca no caderno que você entendeu e tal, qualquer coisa, Sim. você pode procurar na Bíblia e tal. Aí ele sempre lia e colocava lá o dia no caderninho dele e colocava tudo que ele tinha entendido. E sempre o foco dele era falar sobre o céu. E assim, sabe, assim, ele não gostava que a gente lesse, quer dizer, ele não gostava que a gente lesse o que ele escrevia, ele gostava de fazer, deixar no caderninho dele, e não gostava. Aí eu fui ver tudo depois, as marcações da Bíblia dele. Nossa, aí ele pediu para Deus para que ele tivesse o coração bom, que ele não fizesse com os outros que eles fizessem, o mal que eles fizessem para ele. Nossa, assim, uma coisa assim, que eu falo assim, meu Deus, uma criança de apenas 9 anos, Nossa. Especial, né? especial. Especial. O Senhor já tinha, porque assim, eu entendo que não é fácil, não consigo nem mensurar, porque não vivi, então não posso dizer. Mas tudo, como você bem disse no início, né, Deus cuidou de tudo, né? Às vezes já começou a trabalhar com Ele mesmo, como você Uhum. está dizendo, que depois você foi ver nesses devocionais, aquilo que Deus tinha, essa passagem dele aqui na Terra, com um propósito na vida de vocês, na família, né? E com certeza, né, como você disse, até lá nesses últimos momentos de dor, né, o Senhor poupando ele, porque não sentia dores, né, vendo Ele ali tudo falava acontecendo e assim, ele forte, e você, claro, também ali, né, crendo no Senhor. E depois de tudo isso, Amanda, como você tem vivido os seus dias, como você tem encarado tudo isso em relação a essa fase, né, do luto, porque eu sei que, né, você passou, né, e tantas outras pessoas que estão nos assistindo aqui pode uhum. estar passando. Eu gostaria que você falasse assim, no sentido de como você tem se reerguido. Aline, assim, o que eu falo até hoje pro meu marido.
o meu foco principal hoje é a minha família. Porque às vezes a gente foca tanto em conseguir, assim, vamos falar, bens materiais, ser bem sucedido no serviço, e tudo, e às vezes a gente acaba esquecendo, a gente vai focando, sabe? Igual eu falo, às vezes tem que trazer o melhor para dentro de casa, igual tem uma frase que a gente busca pelo melhor e eles acabam ficando sem a presença da gente, que eu creio que é o melhor, né? Que é o que eu tenho como exemplo hoje. Eu falo que o que eu busco mesmo é ser uma mãe para meus filhos. Assim, não que eu Presente, não né? fosse, assim, eu não tenho assim o que falar da mãe que eu fui pro Enzo. Eu tenho certeza que o que eu podia fazer não só para ele como para os outros dois, eu pude fazer, eu faço, sabe? Assim, você é mãe, você sabe, né? Que a gente Sim, se coloca lá em verdade. último lugar, que tudo que você vai fazer, você pensa primeiramente nos seus filhos, na sua filha, no caso. E comigo sempre foi assim. Mas assim, eu foquei mais nisso. Hoje em dia eu Sim, foco mais nisso, entendeu? Assim, a minha prioridade hoje é a minha família. Eu falo assim, sabe, assim, tudo é passageiro. Depois que o Enzo se foi, eu falo assim, não adianta nada eu conquistar o mundo inteiro e perder o mais importante, entendeu? Que é a minha família. Então, hoje em dia eu foco muito nisso. E outra coisa também, a minha fé. Não é todos assim, não são todos os dias que eu consigo estar na igreja. Porque depois que eu perdi o Enzo, eu tive um processo bem difícil, eu tive crises de ansiedade, tive síndrome do pânico. Para mim sair no meio das pessoas é bem difícil. Agora, graças a Deus, eu estou melhorando. Mas já teve vezes de eu entrar dentro do mercado e sair correndo. Sim, parece que quando eu via gente me dava aquela. E aí eu tive esse processo, fazendo tratamento e tudo. Foi bem difícil, essas crises de ansiedade, de síndrome do pânico e tudo. E aí, igual eu falei, não são todos os dias que eu consigo ir para a igreja, mas a minha fé em Deus, é igual eu falo para as irmãs lá da igreja, ela assim, eu vejo Deus diferente hoje. Eu antes, assim, não sei se é. Antes eu via assim, Deus, se eu ajoelhasse e orasse ali para poder falar com ele, hoje não. Às vezes eu tô lá em casa, igual esses dias mesmo, até falei pro meu esposo, falei, esses dias parece que tá um alívio melhor. Porque teve um dia desse que eu tava tão ruim, que eu tava até fazendo uma comida na cozinha, aquela angústia. Aí eu fui lá no quarto e falei assim para Deus. Falei, Senhor, o Senhor me perdoa, mas se o Senhor permitiu que eu passasse por essa dor, o Senhor tem que me ajudar, porque eu sozinha não vou dar conta, não. Ou o Senhor me ajuda, ou senão eu vou acabar desistindo. Eu falei assim, sabe? Tipo assim, eu falei assim para Deus assim, me ajuda, que eu não tô dando conta. E realmente, sem Deus, eu sei que eu não conseguiria. Aline, assim, é inexplicável a força que Deus dá. Porque, assim, você parar para pensar, como que eu vou dar conta? Se for de mim, eu não dou conta. verdade. Entendeu? Assim, é um pedaço meu que foi embora. Eu sei que a minha vida, é igual eu falo, eu sobrevivo todos os dias. Eu não vivo mais como eu era antes. Antes, assim, eu tinha tantos planos, sabe? Assim, mas assim, parece, não que eu não tenha hoje, mas assim, parece que falta algo. Aí eu peço para Deus ir preenchendo, sabe? Porque assim, eu sei que Deus tem o melhor para todos nós, apesar que muitas vezes a gente não entende. E às vezes a gente acha que o melhor era assim. Às vezes eu penso que o melhor seria que ele tivesse comigo, mas Deus sabe de todas as coisas, Sim, né? sim, com certeza. E, e então eu acredito muito que Deus fez o melhor. Não da maneira que eu queria que fosse, Sim, porque dói muito. É igual eu falo assim, se eu pudesse fazer um pedido a Deus, era que nenhuma mãe mais passasse por essa dor. Porque é uma dor que parece que arranca um pedaço seu assim, não é no corpo, é na alma. E aí a minha fé com Deus hoje é assim, eu já acordo de madrugada, eu converso assim, igual eu tô conversando com você, que no começo, as madrugadas, eu ficava mais, era em claro, eu levantava, ia para um lado, ia para o outro. E a minha intimidade hoje com Deus é maior. Se não, foi igual eu falei, não de estar todos os dias na igreja e tudo, mas a minha intimidade, eu vi que a minha fé em Deus, e igual eu falei também para você, que a gente passa a enxergar as coisas diferentes. O que eu falo, que a gente tem que parar de dar valor
Não que a gente não possa ter as nossas coisas, correr atrás dos nossos bens materiais, lógico que sim, mas a família, eu acho que nossa, é o bem maior que a É o gente bem tem. maior, É né? o bem maior. E os filhos, então, é assim, eu sei que nossa, é inexplicável, é o que Deus dá, acho que de melhor, assim, pra gente, os filhos da gente, então é a continuidade. E o que que a gente passa pros filhos da gente? O que que eles vão falar? Amanhã minha mãe foi o quê? Meu pai foi o quê? Qual o exemplo que eles tiveram dentro de casa? Não é fácil, você sabe que não é fácil, mas a gente vai tentando. Sim. Aí pedindo a Deus e Deus todos os dias vai moldando Vai ali. capacitando ali. Uhum. Você disse algo interessante em relação à sua vida com Deus. Muitas das vezes, eu quero até aproveitar para falar sobre isso, porque às vezes a gente pensa que Deus é tão distante. Ai, Uhum. para eu relacionar com o Senhor, eu preciso estar na igreja. Sim, é importante, tem Isso sim que congregar, isso é é necessário. Nós necessário. precisamos de ter, sim, esse momento, né, com os irmãos em união, Isso mas a nossa vida com Deus, ela é diária, é. né? É um relacionamento, como você disse, a intimidade mudou com Deus. Né? E é exatamente isso, é conversar e falar, não é aquela palavra, ai, eu tenho que falar uma palavra bonita, ai, eu tenho que chegar para Deus. Não, Deus nos conhece. Conhece. Né? A Bíblia fala que antes da gente abrir a boca, ele já sabe o nosso pensamento. Então, é como você disse, Senhor, se o Senhor não me ajudar aqui, eu não dou conta, não. Né? Então, realmente, É né, se verdade. você está passando por um momento de dor, seja em relação ao luto ou outra situação, então, assim, busque ao Senhor. Ele Chame a está a um Deus, é. passo de uma oração, ele está a um passo de você abrir a boca e chamar. Não é Para verdade, você Amanda? ver, às vezes, entendeu? Deus fica esperando. Eu penso assim, né? Porque foi desde esse dia que eu falei assim, eu sozinha em casa, eu falei para Deus, falei, vem cá, Senhor. Se o Senhor permitiu que eu passasse por isso, então o Senhor vem comigo. Porque eu, senão, não vou dar conta, eu vou acabar desistindo. Eu falei desse jeito assim, sabe? Tipo assim, Sim, não quero colocar Deus contra a parede, mas claro. assim, eu quero que Ele me ajude, que Ele me dê forças, entendeu? Aí às vezes a gente fica com medo, entendeu? Ah, Sim, eu vou não, falar. mas Deus conhece o nosso Deus coração. conhece. Ele sabe, entendeu? Ele sabe que nós somos frágeis, nós somos fracos. Então a gente tem que pedir para Deus vir com a gente. Com Se certeza, não, é com igual eu certeza. falo, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. Porque tem dias que é desesperador. Eu não vou falar para você que foi perfeito todos os dias, entendeu? Tinha dia que eu ficava meio chateada, assim. Teve dias de eu falar assim, Deus me ama tanto, como é que ele tirou aquilo que eu mais amo? Sabe? Eu cheguei até a falar isso pro meu filho mais velho um dia. Tem dias difíceis. Mas aí, no outro dia, você pede a Deus misericórdia, que eu sei que ele conhece o meu coração. Isso aí também, mesmo se eu não falasse, ele conhece até o meu Sim, pensar. Entendeu? Então aí é isso. Deus, igual você falou, Deus está aqui esperando. Às vezes você está numa dificuldade ali, chama Deus, entendeu? Chama Deus que Deus está ali de mãos abertas para não. para nos sustentar, Isso, não é verdade? E eu tenho até uma canção que fala, né? Mesmo sem entender, eu confio em ti. é, Então, eu, assim, imagino que o que você, como você disse, às vezes tem as indagações, mas você confia no Senhor, você tem esperado nele, e ele tem, né, a cada dia te dado força, né, Amanda, para superar tudo isso. é só Deus. Já teve gente que perguntou, nossa, mas você não revoltou com Deus? Porque foram muitas lutas, né? Assim, uma atrás da outra. Eu falei assim, Deus sabe de todas as coisas. É igual eu me falar, uma mulher me falou que a gente tem que se preocupar quando Deus está distante, né? Sim, Se com você está certeza. passando por lutas, é porque Deus está se lembrando de você. Então quer dizer que você está no Ah, caminho certo. Então se você está tudo bem, não que não possa estar, mas você sim, eu entende, entendeu? estou entendendo. Sim, Não me sim. leve assim, Sim, que sim, com Deus é só lutas, não. Mas você sim. sabe que com Deus a gente também tem as lutas. Não é porque eu busco a Deus, que eu estou na igreja e tal, que eu não vou passar por Sim, lutas. entendo, entendo. E você disse aí que mudou a sua maneira de enxergar a vida, no sentido de dar mais valor à sua família, que Uhum. hoje é prioridade para você. E o que você poderia dizer para as pessoas no sentido de que, olha, realmente, porque nós somos tendenciosos, por exemplo, eu quero fazer alguma coisa, mas geralmente você faz especial para alguém que você vai receber na sua casa, Uhum. né? Algo que assim eu tento sempre nutrir. É isso. Antes de fazer algo especial para outra pessoa de fora, eu preciso Isso. viver com a minha família, Uhum. né, essa experiência. Porque às Verdade. vezes a gente só A quer gente agradar quer quem tá de agradar de fora. Você fora, já viu? verdade, mas é desse jeito mesmo. A gente tem esse hábito, né, de, assim,
Quando vem uma visita, a gente quer fazer um almoço, uma janta, um lanche, arrumar a mesa. Sim. E às vezes para nossa família não, é de qualquer jeito. Às vezes tem a xícara lá que você só guarda para quando para visita, quando é para casa é o copo de extrato de tomate. Justamente. E não é assim não. Ixi, hoje em dia eu priorizo. Além de uma coisa que muitas vezes eu não priorizava, era o almoço, café da manhã, quando tá todo mundo em casa, todo mundo reunido, sabe? Sim. Apesar que com adolescente é mais difícil, o meu adolescente, mas assim, fica mais, ele trabalha muito também, mas fica mais eu, ou o Pedro, quando ele está em casa, que não está trabalhando, e a Eloá. Então eu procuro, sabe, assim, tá fazendo as refeições à mesa, sabe? Assim, hoje em dia eu priorizo muito isso, muito. E realmente é muito importante isso que você falou sobre a mesa. Eu estudo, inclusive, sobre isso, né? Tem até uma autora que não recordo o nome dela agora, que ela fala que a mesa cura, né? Que é justamente esse momento da família estar ali sentado, né? De realmente deixar o celular de lado e ter um momento de conversar, né? É um momento que está ali a família reunida, né, fala uma coisa, outro sorri. Então isso realmente traz cura, tanto para os filhos quanto, né, para o casal, e fortalece, né, a família. Eu Realmente acho que é um importante. momento assim, né, que a gente tem que ter com o marido, com a esposa, com os filhos. É bem. Antes eu não. Assim, Não tinha esse costume. Quer almoçar lá na sala, aí às vezes eu até chamo, falo assim, vem pra cá. Aí a gente procura sempre estar fazendo assim essas refeições juntos. Que bênção, Amanda. Inclusive, esses dias eu até falei pro meu esposo que eu vi um casal no Instagram, 13 filhos, 12 e ela grávida. Falei, gente, que família linda. Eu acho lindo, lindo, lindo. Assim, eu falo assim, gente, essas famílias grandes, assim, eu já penso assim, quando você tiver mais velha, sabe? Sim, todo mundo sim. assim, que vem aquela família grande para se reunir. Nossa, eu falo assim, gente, E você pretende ter mais filho? Não. É porque eu tenho, assim, a minha gravidez é bem complicada, sabe, Aline? Aí, por causa disso, não é nem por opção minha, porque na verdade eu não posso. Assim, todos os meus filhos foi um milagre. O João Paulo, depois que eu tive ele, eu tive uma pré-eclâmpsia e uma placenta creta. Quase morri. Aí o médico falou assim, se você quiser morrer, você arruma outro filho. Aí, quando ele estava com quase 2 aninhos, eu tive que fazer uma cirurgia no útero. Eles iam tirar. Aí, com muito custo, não tiraram, deixaram. Mas aí disseram que eu não podia ter filho. E aí eu descobri um problema de tireoide. Aí o médico falou que eu não engravidava, nem nada. Não foi um mês, eu engravidei do Enzo. Aí foi uma gravidez bem complicada também. E aí, mas graças a Deus deu tudo certo no final. E depois engravidei da Eloá. Aí na Eloá, o médico falava que a parede do meu útero estava bem, bem fininha, que quase não dava para ver, sabe? Nossa. Aí ele falou que. Aí eu tive a Eloá, ela nasceu uma semana antes que era para nascer, e era para voltar um mês depois para operar, e eu nunca tive coragem. Mas assim, só se for da vontade do Senhor mesmo. Assim, mas se eu pudesse, igual eu falei para você, eu tinha uma família bem grande. Sim. Mas assim, não posso. Amém. E então, Amanda, e você poderia nos contar um pouco sobre essa parte do empreender, né? Que você também, por mais que você não tá com a loja, né, aberta agora, você trabalhou por um período, né, muito grande aí, muito conhecida, com roupas lindíssimas ali na Eloá Modas. O que você poderia falar para nós um pouco sobre empreender, realmente os desafios que você viveu? Poderia falar uma pincelada, dar uma dica para quem deseja abrir um negócio? Poderia falar um pouco? Igual eu falo assim, a gente quando tem um sonho, o sonho não morre, né? Às vezes você deixa ele ali quietinho um pouquinho, né? Mas se for da vontade do Senhor, igual eu fechei a loja, falei assim, lá pro final do ano eu volto com o online e tal, vou dar um tempo. Mas aí acabou que no final do ano o que aconteceu. Mas assim, eu penso em futuramente voltar pro online, sabe? Assim, Sim. porque o pessoal hoje em dia até prefere, né? Sim, não. Mas eu vou falar para você, o que foi bem difícil foi como andam as coisas hoje, né? Tá bem difícil esse negócio do aluguel, não só o aluguel, são tantas, assim. Então eu penso, mas assim, como é que eu falo para você? Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, estou pensando em abrir um negócio, estou pensando em vender roupa, estou pensando em vender sapato. Muitas pessoas perguntam. Sim.
eu dou o maior, assim, maior, como é que eu te falo, Aline, a maior força, por Uhum. causa que eu não me arrependo, entendeu? Sim. Gostei bastante. Conheci muitas pessoas hoje até que eu conheço bem conhecida como Eloá. Igual uma vez uma moça chegou assim, nossa, o nome dela é Amanda, eu pensei que era Eloá. Meu esposo liga, não, até eu já tô chamando ela de Eloá. E aí, então eu dou a maior força, entendeu? O que a gente tem que fazer? Colocar Deus em primeiro lugar. Ah, mas igual eu falo pra você, lá eu com Deus de novo. Com certeza, não tem como, eu também sou dessas, não tem como tirar Deus de nada. Às vezes, igual eu falei, às vezes a gente até pensa assim, nossa, mas tudo eu colocava Deus e às vezes, Uhum. muitas vezes não deu certo. Tudo é um propósito de Deus, Com certeza. entendeu? Assim, tudo por tudo, sempre eu coloquei Deus em primeiro lugar. Quando foi para fechar também, eu não entendi, porque assim, é uma promessa que Deus tem na minha vida, mas hoje eu entendo, entendeu? Eu não morri, Sim. entendeu? Então, assim, eu sei que os planos de Deus, ele não morre, não enterra os nossos planos, e nem os dele na vida da gente. Então, coloca Deus em primeiro lugar, faz prova com Deus. Se for da tua vontade, eis-me aqui, entendeu? Eu falo assim para você. Empreender, eu falo que hoje eu tenho esse sonho novamente de até pela minha filha, pela Eloá, eu falo assim que eu queria que ela Uhum. crescesse assim nesse meio assim do empreendedorismo e tal. Eu até já falei isso para ela, ela é pequenininha, já falei isso para ela. Mas eu dou maior força, colocar Deus em primeiro lugar, ter sabedoria e tudo. Amém. Nossa, e é verdade, isso mesmo, Uhum. né? Com o Senhor todas as coisas É, vão desenvolvendo, o Senhor abre as portas, se não for dele também, ele vai te dar resposta. é. É por isso que, de fato, a gente tem que colocar ele em primeiro lugar E, antes de tudo. e verdade. E mesmo assim, é, mesmo que tenha altos e baixos, se for da vontade do Senhor, mais na frente vai se concretizar. É igual eu falo para você. É uma promessa do Senhor. Não sei como, às vezes a gente questiona, não entende, mas mais na frente eu não morri, né? Sim. Tô aqui para fazer a vontade do Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, amém. E ele vai te honrar e vai cumprir. Né? A Amém. palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do Uhum. homem para arrepender. Se ele falou no tempo dele, com certeza você vai viver essa promessa. Sim. Amanda, que conversa inspiradora, muito gostoso o nosso bate-papo aqui. E assim, já estamos caminhando para o fim. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem de coragem, uma mensagem de fé para um ouvinte, ou que passou por um momento de luto, que né, tenha, às vezes, né, sentido, como você disse, né, às vezes aquele dia mal, você pudesse deixar uma mensagem para essa pessoa. O que eu tenho para falar é que em todos os momentos a gente deve buscar a Deus. Eu, depois do que aconteceu comigo, eu já conversei com várias mães que também perderam, outras que estão com os filhos doentes, outras que estão em hospital. Parece assim que o meu, assim, não só que tem nas redes sociais com outras mães e tudo, tenho vivi várias histórias de outras mães. Eu, como assim como tem uma também que eu conheço, que ela perdeu o marido, uma filha, e estava grávida de 9 meses e perdeu da barriga, e ficou somente um de 10 anos, fez 10 anos. E no começo ela pensou que ia perder ele também, porque ficou muito ruinzinho, muito ruinzinho. Aí eu falei pro meu esposo, às vezes a gente se coloca assim, que tá ruim, e tem gente que eu sei que é a minha Uhum. dor e mas pensa a dor dela também. Marido, 2 filhos, ficou só com um, ela e outro. Meu E assim, Deus. são várias mães. Aí tem hora que eu me pego assim dando conselho para outras mães. Entendeu? Nunca Uhum. imaginei isso. Tem dia que tá difícil, já teve dias, Aline, de eu tá difícil os primeiros dias, de eu tá chorando bastante. Teve uma mãe que perdeu um filho em Anápolis, acho que foi mais ou menos uns 15 dias depois que eu perdi o Enzo, e eu conversando com ela, sabe? E assim, às vezes você tá ruim, mas Deus ainda te dá forças Sim. para que você possa acalmar outras mães. Eu falo assim que eu ainda não entendi o propósito de Deus nisso tudo. Mas assim, eu tô aqui para fazer a vontade do Senhor. É, e quando for para, igual eu falei para você, queria falar sobre esse assunto porque às vezes a gente pensa que a vida da gente acabou.
E é igual eu também te falei, que aqui é só uma passagem. A esperança que eu sigo é que um dia eu me reencontre com o Enzo, porque eu sei que ele está nos braços do Pai, e que eu me reencontre com ele e que nesse dia seja para sempre, não seja só até daqui a pouco, entendeu? A minha esperança, o que me acalma, o que me conforta é saber disso. Mas para que isso aconteça, eu tenho que caminhar, né? Na presença. Não é assim, tem que tentar. E é o que eu peço para Deus todos os dias, que Ele conduza não só a mim, como toda a minha família, para que um dia a gente possa se reunir todos junto do Pai. E o conselho que eu tenho para dar é isso. Às vezes a gente pensa que a vida da gente acabou, mas não acabou. A gente aqui é só uma passagem e as lutas vêm para que a gente possa ser mais forte. Mesmo em meio às lutas, Deus tem um propósito. É igual eu tô te falando, muitas vezes tinha dia que eu estava ruim, mas Deus ainda me usava para poder acalmar outras mães. Porque hoje eu tenho com muitas assim, igual eu falei para você, através das redes sociais, muitas mães que passaram por esse processo. Tem muitas que não aceitam, tem muitas que, assim, é bem difícil. Igual eu falo, eu não julgo a dor de ninguém, porque só a gente que passa, a gente sabe como é. Eu já escutei assim, nossa, mas você tá tão bem, eu falo, mas a gente vai levando e com Deus na frente a gente vai vencendo. Não é fácil, igual eu falo todos os dias. Tem dias que eu acordo no meio da madrugada, que eu vou andar na casa, que eu olho pro quarto, olho pra cama. Há pouco tempo antes dele falecer, assim, sempre que eu acordava de madrugada, aí eu ia lá e abraçava, assim, e cheirava, sabe? Parecia assim que assim, eu não sentia nada, assim, mas assim, acho que Deus já vai preparando a gente de alguma maneira. Aí não é fácil, mas Deus tem um propósito. E eu sei que Ele fez o melhor para o meu filho. Entendeu? Deus sabe do futuro e eu não sei de nada. É verdade. Entendeu? Então, eu sei que meu filho está bem, está nos braços do Pai. E eu quero que Deus me dê força para que eu possa conduzir a minha família para o melhor caminho. Amém, amém, Amanda, e vai sim. Obrigada por dividir conosco, né, a sua história, obrigada por falar, deixar essas mensagens, né, essa mensagem tão forte, né, pra gente, para alguém que de repente, né, passou por uma situação dessa, né, ver que realmente com o Senhor é possível. Como você bem disse, não é fácil, é desafiador. Tem o dia mau para todo mundo. Você tem essa dor, o outro tem outra dor, mas se nós tivermos o Senhor, se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, nós vamos marchando até que Ele venha. Né? E muito obrigada por sua companhia e não deixe de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é mulheresinspiradoras.podcast e no YouTube Mulheres Inspiradoras tudo junto. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.